Vamos dar início à reunião. Vamos dar início à nossa reunião clínica de hoje. Nós temos o grande prazer se todos se acomodarem para a gente poder começar, encerrarem os diálogos pessoais. Nós podemos ouvir, então, o nosso convidado ilustre, professor Luciano Fernandes Chala. Professor Luciano, aluno já deve estar para se aposentar, viu? Esteve aqui também durante muito tempo, coordenou a radiologia no ICESP, a mastologia radiológica, imaginológica no ICESP, e ele é doutor pela Faculdade de Medicina, e atualmente ele é o coordenador da radiologia mamária, se eu puder chamar assim, no Grupo Fleury, e é coordenador da Comissão Nacional de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia. E uma coisa muito importante, que ele é amigo da casa, eu acho que isso é muito importante, amigo não só meu, mas de muitos aqui presentes. Tem até colega de turma dele aqui, que veio sentar na primeira fileira, ó. Na primeira fileira. Então, nós temos um grande prazer de tê-lo aqui, Luciano, para você nos trazer as novas recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da nossa Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a nossa FEBRASGO. Obrigado. Então, a palavra é sua e muita honra em tê-lo aqui, viu? Obrigado. Está funcionando aqui? Tá. Bom, deixa eu só... Essas aulas de rastreamento, elas têm muito dado, né? Muito dados numéricos. Então, os slides, eles são carregados de dados. Eu vou destacar os dados que são mais importantes e depois, vocês, qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade. Bom, a magnitude do câncer de mama é ainda o câncer mais comum e a principal causa global de morte por câncer entre as mulheres. No Brasil, estima-se que a gente vai ter em torno de 74 mil casos por ano, compreende 30% dos casos de cânceres de mama, de câncer em mulheres. O estado de São Paulo, ele tem cerca de 28% desses casos, em números absolutos. 20,5 mil casos por ano de câncer de mama no estado de São Paulo. Só que quando a gente vê a taxa ajustada por 100 mil mulheres, o estado de São Paulo é o terceiro em maior frequência. O primeiro é Santa Catarina, com cerca de 75 casos a cada 100 mil mulheres, seguido do Rio de Janeiro, com cerca de 71 casos a cada 100 mil mulheres. Quando você olha para uma mulher, o risco cumulativo dela ter câncer de mama ao longo da vida, entende-se até os 74 anos, se pegar estatísticas globais, é em torno de 5%, só que esse número não é real. Esse número é maior nos países chamados de países transicionados do que nos países em transição. E isso varia, essa variação reflete a prevalência de fatores de risco populacionais, como fatores de risco reprodutivos, genéticos e o estilo de vida. Quando você pega alguns países, eles têm um risco significativamente acima da média global, como, por exemplo, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, que tem o risco cumulativo é de 14%, 13%, 14%. Mas quando você pega os países da União Europeia, você vê melhor esse gradiente de risco, variando de 8%, por exemplo, na Bulgária, até 18%, 19% em Luxemburgo, na Alemanha, quase 15%, na França, 16%. A incidência do câncer de mama, ela teve um crescimento entre os anos 80 e 2000, depois estabilizou e agora volta a crescer. Atribui-se isso à mudança de fatores globais de risco de câncer, como estilo de vida e fatores reprodutivos. Por isso, o crescimento está mais rápido em alguns países do que em outros, mas o câncer de mama voltou a crescer no mundo. A mortalidade, tanto quando você olha uma região como um todo, como a mortalidade caso específico, depende de uma série de fatores, entre as quais
a educação básica sobre a doença, o acesso a serviços médicos básicos e a detecção precoce. E aqui a gente fala de mamografia. Mas também o acesso oportuno aos tratamentos modernos, tratamentos adequados. E, por fim, uma coisa que é importante é a prevalência naquele grupo, naquela população de certos tumores. Por exemplo, as mulheres afro-americanas têm uma maior tendência de ter tumores triplo negativos. Então, aquela população, as mulheres africanas têm uma maior tendência. Então, aquela população, ela tem um fator adicional para a maior mortalidade, que é uma maior prevalência de tumores mais agressivos. Bom, qual que é o conceito de rastreamento? É sempre importante a definição, porque pelo conceito a gente, então, entende o processo. O rastreamento é a avaliação mamária periódica, veja bem, periodicamente e não esporadicamente. Isso é uma coisa importante. Nós vamos voltar a esse tópico mais à frente. Em mulheres assintomáticas, portanto, se exclui as mulheres sintomáticas, visando a detecção precoce do câncer de mama. Qual que é a premissa racional disso? Que eu detecto precocemente, há uma menor probabilidade dessa doença ter já se disseminado tanto regionalmente como sistemicamente, e você então tem dois desfechos. O primeiro, que é o mais importante, que você instala o tratamento adequado, você retarda a progressão da doença e aumenta a sobrevida, ou o que é mais importante, você impede a progressão da doença e reduz a mortalidade por ela. Mas também, a doença detectada precocemente, a extensão do tratamento é menor. E com isso, você, por exemplo, tem menos mastectomia, menos quimioterapia, e com isso você tem uma menor morbidade. Isso reflete num outro desfecho, que é muito importante, que é centrado na paciente, que é um desfecho crítico, centrado na paciente, que é a qualidade de vida. Então, também não adianta você evitar que uma pessoa morra, mas a qualidade de vida cai a níveis que não são adequados. Então, esse balanço, redução de mortalidade e boa qualidade de vida é muito importante. E também, para quem é o financiador de todo o processo, há um menor custo, visto que o tratamento é menor. Por que essa avaliação periódica da mama é feita com a mamografia? Porque está demonstrado que as mulheres que se submetem à mamografia têm menor mortalidade pelo câncer de mama. Os estudos randomizados feitos há muitos anos mostram as meta-análises em torno de 20%, os estudos observacionais em torno de até 48%. Além disso, há uma redução de avançados, menor risco de fazer mastectomia e quimioterapias, e com isso, uma melhor qualidade de vida dessas mulheres que são tratadas por tumores detectados no rastreamento. O objetivo é esse, pegar um tumor pequeno. Essa é a finalidade. Né? Por exemplo, um tumor como esse, pequeno, se trata, se espera que todo aquele processo seja desencadeado. Dados recentes. Nos Estados Unidos, de 1990 até 2020, houve uma redução de 43% na mortalidade por mama, que é atribuída a avanços terapêuticos e a detecção precoce. Muito se questiona se é o tratamento ou a detecção precoce. Esse estudo de modelagem matemática responde bem essa questão e ele inclui aqui os tratamentos de doenças metastáticas. Se atribui à redução da mortalidade 25% dependente da detecção precoce mamográfica, tá bom? E essa contribuição relativa varia conforme o subtipo tumoral. Os subtipos tumorais que têm melhor tratamento adjuvante, o efeito é menor. Os subtipos tumorais, como o triplo negativo, que o tratamento adjuvante não é tão avançado, a contribuição é melhor. E aqui lança à luz a importância de fazer o rastreamento com periodicidade anual, porque os luminais, ele dá tempo para você pegar. Os triplo negativos e os HER2 não dá muito tempo, e eles são 30% dos cânceres de mama. Essa é uma questão muito relevante. E aí, quando você olha a contribuição ao longo do tempo, se vê uma coisa que é interessante. A mamografia mantém a contribuição fixa de torno de 25% ao longo de todo o período do estudo. O que melhorou foi o tratamento adjuvante, mas isso em nenhum momento reduziu a contribuição da mamografia. E veja, aqui se compara ao rastreamento mamográfico, que não é, talvez, a forma mais eficiente para todas as mulheres, eu vou falar isso à frente, com as terapias mais modernas que existem do câncer de mama. Ou seja, uma comparação com o método ultra-tradicional com terapias ultramodernas. E quando você olha esse gráfico, você repara que
os cânceres diagnosticados fora do rastreamento têm um pior prognóstico, mesmo com as terapias mais modernas. Na verdade, eles se assemelham muito aos cânceres metastáticos, né? Pois bem, então o rastreamento populacional do câncer de mama hoje ele é baseado na mamografia, na população, o critério de eleição é a idade, e ele pode ser estruturado de uma maneira organizada, que é o ideal, ou oportunística, que é o que é feito no Brasil. Agora, por que temos tantas divergências? O primeiro ponto mais importante é que o rastreamento mamográfico ele não é perfeito. A distribuição de benefícios e de riscos não ele tem os benefícios, mas também tem risco, e essa distribuição não é igualitária em todas as mulheres, com mulheres se beneficiando mais e outras menos. E claro, ninguém gosta de falar, mas por trás de toda a pauta de populacional tem o custo financeiro. Os riscos do rastreamento, eu vou voltar a falar um pouquinho mais tarde, mais à frente, são o falso positivo, o overdiagnosis, que é a detecção de um câncer que não se tornaria sintomático ao longo da vida, ou por uma progressão muito lenta, mas ele pressupõe a morte da paciente antes de se tornar sintomático. E o risco da radiação, que é frequentemente superestimado e é um motivo forte de fake news. Bom, quais são as divergências principais hoje? A inclusão de determinadas faixas etárias, o intervalo anual versus bienal, e a incorporação de novas tecnologias. Isso faz com que nós temos diferentes recomendações. E essas diferenças estão baseadas nas evidências e nos riscos que são incluídos no balanço, na análise do equilíbrio benefício-risco, o viés de origem é importante, e, claro, considerações sobre custo-efetividade. De forma que hoje, desde 2009, houve uma perda de homogeneidade nas recomendações do rastreamento do câncer de mama, que tornou a coisa muito confusa para a maioria das pessoas. As recomendações feitas por sociedades médicas tendem a focar na paciente. Com isso, tende a fazer o rastreamento a partir dos 40. As recomendações feitas por instituições que não têm contato direto com a paciente, ou seja, instituições não clínicas, geralmente têm uma visão mais relativizada do benefício para o paciente em relação aos efeitos adversos. No Brasil, nós temos duas diretrizes de divergência. A diretriz feita pelo INCA, que orienta o Ministério da Saúde, e a diretriz feita pelas 3 sociedades médicas. E a última diretriz, ela foi efetivamente uma diretriz muito bem trabalhada, com uma revisão sistemática da literatura, que durou mais de 1 ano, e depois feito várias etapas de votação com a participação ativa de todos os membros da comissão. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho por que a gente recomenda rastrear 40 a 49 anos. De fato, o câncer de mama é uma doença que aumenta progressivamente com a idade. Esses dados americanos mostram que a doença, o risco cumulativo vai aumentando com a idade da paciente. Mas o número de cânceres abaixo de 50 anos não é trivial. Pegando de novo dados americanos, 13% dos cânceres invasivos, 16% dos carcinomas in situ ocorrem em mulheres entre 40 e 49 anos. No Brasil não é diferente. Esses dados do estudo Amazon 1, ele mostra que 45% dos cânceres de mama ocorreram em mulheres abaixo de 50 anos, sendo 32% entre 40 e 50 e 13% abaixo de 40 anos. Tá? Isso tem um viés estatístico, que é que a população brasileira é jovem. Então, mas isso, o risco relativo de uma mulher jovem ter câncer de mama no Brasil é maior do que, por exemplo, uma mulher jovem nos Estados Unidos, que é uma população que tem um risco basal mais alto do que o usual. Você pega os dados do ICESP, o número de casos de câncer tratados em mulheres jovens aumentou quando se compara o quinquênio 2009, 2014, 2014 e 2019. Então, se vê que o problema do câncer de mama em mulher jovem não é trivial no Brasil e talvez no restante do mundo. E, além disso, se não bastasse as questões epidemiológicas, as evidências científicas são favoráveis ao rastreamento. Principalmente, os estudos mostram redução na mortalidade nessa faixa etária. Os estudos randomizados clássicos, 8 incluíram mulheres de 40 a 49 anos, e todos, com exceção de um estudo canadense, com viés, que incluiu mulheres assintomáticas, mulheres sintomáticas, todos mostraram redução da mortalidade. E o mais recente, que é o AGE Trial, feito na Inglaterra, mostra uma redução de 25%
no risco de morte de câncer de mama nessas mulheres. Isso é confirmado em estudos observacionais, como esse estudo sueco, que mostrou uma redução de 29%, em estudos de modelagem matemática, como esse recentemente publicado, em que quando você compara o rastreamento bienal de 50 a 74 anos, o rastreamento anual de 40 a 79 anos, você vê que a expectativa de redução da mortalidade no rastreamento anual 40 a 79 anos é muito maior do que quando você faz bienal. Além disso, o número de anos de ganho é maior e o número necessário para se rastrear, para se evitar uma morte, ao contrário do que se imaginava, é menor. Então, esses dados são favoráveis. Um estudo recente, que foi publicado agora em agosto, acrescenta já a literatura pré-existente, um estudo de dados da vida real com cerca de 8.000 mulheres, eles mostram que a sobrevida geral foi pior quando o rastreamento foi bienal ou intermitente, né? E aqui é interessante, o número de cânceres avançados também foi maior quando o rastreamento é bienal ou intermitente. Isso é interessante, o rastreamento intermitente. Aquela mulher que faz uma mamografia aqui, pula 2, 3 anos, faz outra ali, pula mais 2 anos, 3 anos e assim por diante. Que é o que acontece frequentemente. É sempre bom lembrar que a mamografia negativa não é uma garantia de futuro, ela é uma foto do que não aconteceu até aquele dia, né? Então, muitas mulheres pensam o contrário. Eu fiz uma mamografia, não tenho nada, eu tenho uma garantia futura, né? Não é bem assim. Ela não teve nada até aquele momento daquele exame. Agora, o que falam as vozes contrárias? Elas falam que a redução da mortalidade é menor, tem o maior risco de falso positivo, tem o risco de overdiagnose e o risco de câncer induzido pela radiação. De fato, os estudos, as revisões mostram uma menor redução da mortalidade nessa faixa etária. É claro que esses números vão variando conforme o estudo, a gente tem hora que é mais, hora que é menos, mas a gente põe os estudos que compararam. E aqui, nesse estudo da European Commission on Breast Cancer, ele mostra que a redução estimada é de 12%. Então, quando você compara com as outras faixas etárias, foi menor. Mas mesmo considerando isso, não é negligenciável uma redução de 12% na mortalidade. Por fim, o falso positivo. Eu vou voltar nesse tópico também mais à frente. O risco aumenta conforme você faz rastreios. Quanto mais exames você faz, maior o risco de você estar exposto ao falso positivo. E, claro, como tem menos risco de câncer numa mulher jovem, o valor preditivo positivo de uma biópsia é menor. Então, esses dados são dados assim, de conhecimento amplo. Então, quando você pega esse banco de dados, que é o National Mammography Database, se repara que quando o risco de recall diminui com a idade, o valor preditivo positivo aumenta. Então, o desempenho mamográfico ele aumenta com a idade. Só que isso depende da maneira que você vê a coisa. De novo, esse estudo de modelagem, ele mostra o seguinte, de fato, quando eu olho a população como um todo, o risco de falso positivo é maior com o rastreamento anual a partir dos 40, assim como o risco de uma biópsia benigna. Mas o que é interessante é que se você olhar o risco por rastreamento, que é aquele risco que a mulher, quando está ali fazendo o exame, ele é menor com o rastreamento anual do que com o rastreamento bienal, assim como o risco de uma biópsia com resultado benigno. Esse tipo de discrepância ilustra toda a complexidade que é a redução de falso positivo, que envolve expertises, protocolos, qualidade de exame, ou seja, coisas que é difícil você atingir em larga escala. Bom, o overdiagnosis sempre é uma discussão. Hoje não tem como saber qual câncer é um overdiagnosis. Sempre se achou que o overdiagnose em mulher abaixo de 50 anos fosse negligenciável. Tem um estudo recente europeu que mostrou que talvez não. Mas o importante é que o overdiagnosis só tem um jeito de você reduzir. Não fazer o exame, não fazer rastreamento. Porque os estudos mostram que, esse estudo é interessante, 479 cânceres não tratados. Nenhum caso o tumor sumiu. Nenhum caso ele ficou menos suspeito. Então, se você fizer de 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele vai estar lá. É claro que alguns pode ser overdiagnose. Mas só o intervalo mais longo só reduziria o overdiagnose se tivesse um grande número de tumores que espontaneamente regredissem. O que não acontece. Eu desafio aqui os colegas a dizer quantos tumores eles viram espontaneamente reduzir de câncer de mama.
Então, parece mais uma curiosidade estatística do que um fato médico da vida real. Portanto, o grande combate ao overdiagnose é a redução do overtreatment, o que os cirurgiões já vem fazendo, inicialmente com a conversão da mastectomia para a cirurgia conservadora e muitos outros avanços, que a gente espera agora que os oncologistas façam a mesma coisa, porque cada vez é mais drogas, né? 6, 7, 5, né? Então eles podiam começar a reduzir um pouco isso daí. E o risco da radiação? É sempre bom lembrar que as doses dos equipamentos hoje é extremamente baixa. Uma dose dos equipamentos de mamografia digital hoje é muito baixa. A dose de radiação no Brasil está controlada, os estudos mostram isso. Não há uma demonstração direta de câncer induzido pela radiação. Então, o que nós temos é um risco teórico baseado em cálculos matemáticos. Mas mesmo quando você considera isso como verdade, esse risco teórico é amplamente superado pelo risco, pela redução real na mortalidade pela doença. Então, nós estamos trocando uma coisa real para uma coisa teórica. Isso não significa que a gente negligencia e não se deve negligenciar nenhum exame com radiação, tá bom? Mulheres acima de 70 anos. Isso aqui é o IBGE 2022. Eu peguei uma tabela, tem umas tabelas, acho que eles fazem aquilo para a gente não entender, né? É gigantesco, demorou um tempinho. Mas quando você olha, 2022, nós temos hoje no Brasil 8,3 milhões de mulheres acima de 70 anos. Em 2040, nós vamos praticamente dobrar. Em 2060, triplicar o número de mulheres acima de 70 anos. O risco de câncer de mama aumenta com a idade, como a gente já falou. A mortalidade, eu vou mostrar à frente, no Brasil, é tenebrosa nessa faixa etária. Tá? O que coloca em xeque essa questão que o tumor é indolente em mulheres acima de 70 anos. Agora, por que tem divergência? A primeira questão é de ordem científica mesmo. Nenhum estudo randomizado inclui mulheres acima de 75 anos. Eles foram feitos na década de 70, 80, 90, onde a expectativa de vida era menor. Acho que foram 2, incluíram mulheres de 70 a 74, e a redução foi de 20%. E por que isso é importante? Porque o benefício na mortalidade requer um tempo entre a detecção e tratamento e um tempo de vida, para que esse benefício, a curva se abra mesmo, né, entre as que não foram detectadas e as foram detectadas. Então, a gente tem que ter uma expectativa de vida mínima, que é determinada pela idade em si e comorbidades competidoras de morte. Então, a maioria das mortes, alguns estudos especulam, se você não fizesse o rastreamento, ocorreria cerca de 10 anos depois. Então, por isso que se trabalha muito com essa idade de expectativa de vida de 7 a 10 anos. A expectativa de vida por idade, ela é uma coisa meio móvel. É interessante esses dados, eu tenho esse gráfico que eu fiz no outro censo, ele mudou depois da pandemia, a expectativa de vida caiu no Brasil, né? Então, assim, se a mulher chega aos 40 anos, ela tem uma expectativa de vida de 81,3 anos. Se ela chega aos 80, 89,4 anos. Então, você vê com a mulher no Brasil que chega a 80 anos, ela tem uma expectativa de vida de cerca de 10 anos. Né? Então, assim, não é que a expectativa de vida não é determinada só ao nascimento, é o período que você corre. E aqui, as melhores evidências hoje são de estudos observacionais de modelagem matemática, que nem sempre é o ideal do ponto de vista científico, mas é o que a gente tem de melhor para nos orientar. E ela mostra uma série de questões que podem ser usadas para se discutir essa faixa etária. Mas uma das mais interessantes é que se o tumor em estádio inicial, as opções terapêuticas são menos agressivas, o que é essencial em mulheres idosas, dado o risco da morbidade do tratamento, correto? Então, o que a gente tem que raciocinar nisso aqui, que é o que a gente pensa? A idade fisiológica isolada, ela não reflete a complexidade do envelhecimento. Então, não deve definir o encerramento do rastreio per si. Você tem que individualizar e considerar uma série de outras questões. Então, sugere continuar o rastreamento enquanto a expectativa de vida for suficiente para o paciente se beneficiar do diagnóstico precoce e do tratamento. Dito isso, a diretriz, a gente considerou todos esses fatores positivos e negativos, e a recomendação atual é essa: mamografia anual, preferencialmente digital, se tiver tomossíntese, usar, em mulheres de 40 a 74 anos, sem muita discussão. Acima de 75 anos, considerar a expectativa de vida e comorbidades, e continuar se a expectativa de vida for acima de 7 anos, o que, para mim,
7 anos não dá para você adivinhar quanto tempo uma pessoa vai viver. Então, esse tipo de frase que a gente colocou, para mim é um pouco destituído de valor clínico. Como você não sabe se a pessoa vai viver 1 ano, a não ser que ela tenha uma doença muito grave, né? Então, mas se ela, só pela idade não é possível você saber isso aí. E não se recomenda ultrassom ou ressonância nem como método suplementar e tão pouco como substituto da mamografia nessas mulheres. Tá ok? Agora, uma coisa interessante é que o risco de câncer e a eficácia da mamografia não são uniformes. A maioria das mulheres não desenvolve câncer de mama, então elas não se beneficiam do rastreamento. Por outro lado, tem mulheres que têm fatores de risco que aumentam muito o risco individual, que são essas mulheres. Essas mulheres têm um risco acima do usual. Em relação a limitações da mamografia, o principal fator determinante é a densidade mamária. Conforme a densidade mamária, a mamografia vai ser mais ou menos eficiente. Então, ela é um fator determinante hoje. Então, a mamografia não é capaz de detectar todos os tumores, incluindo tumores biologicamente importantes. Isso é demonstrado que em lugares que tem rastreamento mamográfico implantado, ainda tem bastante câncer de intervalo, ainda tem bastante câncer acima do estadio 2, né? Em mulheres de maior risco, as limitações da mamografia, a densidade se soma a fatores risco específicos. Então, por exemplo, na mutação do BRCA1, o fenótipo radiológico é desfavorável à mamografia, né? Além disso, a maior prevalência de tumores biologicamente agressivos, então tem uma série de razões. Eu não vou me alongar muito em algumas coisas de alto risco, que eu quero agora ver depois falar com você a situação no Brasil. Mas o rastreamento que a gente chamaria de one-size fits all, baseado na mamografia e na faixa etária, então não tem os mesmos benefícios para todas as mulheres. Dessa forma, hoje se caminha com uma personalização do rastreamento, baseado, primeiro, no risco de desenvolver câncer de mama e também no risco de ter um underdiagnosis, ou seja, a não detecção mamográfica de um tumor biologicamente importante. A personalização, ela caminhou, nessa fase inicial, é muito interessante. Ela está indo em direção a uma intensificação do rastreamento. Mas no final eu vou concluir mostrando para vocês que já tem estudos andando, que talvez em alguns grupos de mulheres vão poder desintensificar o rastreamento. Então, nesse primeiro momento, intensifica. Mas daqui a pouco, talvez não vão ter mulheres que possam fazer menos rastreamento. Bom, o que é hoje a matriz de rastreamento ideal? Primeiro, mulheres de 25 a 30 anos fazer avaliação de risco. Isso seria periódico. Se essa mulher tiver uma mutação, primariamente para ver se ela é portadora de mutação genética, tem que estar precocemente essas mulheres. Se ela tiver mutação genética, ela vai para um rastreamento anual com ressonância e mamografia, que vai variar de acordo com o tipo de mutação que ela tem. Tá bom? Pois bem, se ela não for portadora de mutação genética, obviamente está se avaliando outros fatores de risco, que são esses, né? Risco calculado por modelos matemáticos, radioterapia torácica, antecedente de câncer de mama e assim por diante. Se sim, ela vai para um rastreamento personalizado de acordo com o fator de risco, que geralmente inclui a ressonância e a mamografia. Ok? Se a mulher não tem nenhum desses fatores de risco, ela não se enquadra, ela vai então para a mamografia aos 40 anos. E aí, se ela tiver mamas densas, ela vai ter um suplemento desse rastreamento. Se ela não tiver mama densa, ela vai fazer a mamografia e uma avaliação anual do risco e da densidade mamária, que não costuma variar muito ao longo do tempo. Na questão da densidade mamária, o que se pressupõe é assim, se a densidade for A ou B, mamas adiposas ou densidade fibroglandulares, apenas mamografia. Se for heterogeneamente densa, mamografia e ultrassom. Se for extremamente densa, ano 1, mamografia e ressonância, ano 2, mamografia e ultrassom, ano 3, mamografia e ressonância, e assim por diante. Tá? Esse seria a matriz ideal de um rastreamento do câncer de mama diante do conhecimento que a gente tem hoje. Naquelas que não podem fazer o rastreamento suplementar por ressonância, quando indicado, o ultrassom, então, é feito como substituto, só quando a ressonância não é feita. Então, assim, uma coisa que a gente vê muito é tirar a mamografia e colocar ultrassom e ressonância. Isso não, na verdade, a ressonância e o ultrassom andam na mesma faixa, né? Então, se faz ressonância, o ultrassom pode não ser feito. Ele entra no diagnóstico se tiver alguma coisa na ressonância.
Pois bem, situação no Brasil. Hoje a situação no Brasil é deprimente. A gente fala isso tudo, é lindo, né? É lindo isso que a gente falou. Essa matriz ideal, é tudo maravilhoso. É deprimente em duas situações. Ontem um colega nosso, o Antonini e o Matar, publicaram como que o médico do sistema de saúde, com consultar os médicos da Febrasgo, os médicos de saúde da família, eles não entendem o rastreamento, eles não entendem o BIRADS. É uma situação, assim, eu vou mostrar agora alguns dados que realmente mostram que a gente não tem rastreamento efetivo no Brasil. Primeiro, e isso está afetando muito o prognóstico das mulheres. Olha esse dado. Hoje no Brasil, em 2020, 41% dos cânceres de mama é estadio 3 ou 4, que é metastático. 5% in situ. Essa distribuição de estadiamento é o período pré-rastreamento nos Estados Unidos. Ou seja, é como se a gente não tivesse rastreamento. Né? Você pega por estado, São Paulo está um pouquinho melhor. A gente vê pelo carcinoma in situ. Quando começa a pegar muito in situ, é que estão rastreando. Né? Mas ainda tem 35% de carcinomas avançados ou metastáticos. Você pega o Pará, praticamente não tem in situ. Mais da metade é estadio 3 ou 4. Ou seja, não está funcionando. Né? Ou seja, literalmente é dinheiro gasto desnecessariamente, porque não está funcionando. Quando você pega público versus privado, pré e pós-pandemia, a situação é sempre pior no público. Né? Não se pode dizer que no privado é uma coisa maravilhosa, mas é pior no público. Quando você pega essa comparação, muito interessante, um pessoal de Presidente Prudente comparou os dados deles, que é um grupo privado, do Hospital do Câncer de Barretos. No Hospital do Câncer de Barretos, 22% estádio 1, 40% estádio 3. O Instituto Privado inverte totalmente. Então, não é à toa que a sobrevida em 10 anos, que é o que é importante, é de 65% em Barretos, de 92% nessa instituição privada. É uma coisa... e essa situação é sempre pior nas mulheres mais velhas. Né? A distribuição de estadios avançados é sempre maior nas mulheres mais velhas. Então, não é à toa que a mortalidade do câncer no Brasil, ao contrário do que acontece nos outros países do mundo, ela está subindo e não diminuindo. Então, assim, quando o pessoal fala de investimento, a gente pode dizer, pode estar investindo, mas não está funcionando. Né? Então, esse investimento não está valendo a pena. Né? Em São Paulo, concentra 25% dos óbitos por câncer de mama. Quando a gente olha a distribuição por taxa ajustada por 100 mil mulheres, o Estado tem 13,2 mortes a cada 100 mil mulheres. Né? O Estado com maior mortalidade é o Rio de Janeiro, com 15,9. É claro que isso aqui não quer dizer que o lugar é pior que o outro, porque, por exemplo, Pará, 8,6 são dados do INCA. É meio estranho, né? Porque lá não faz muito sentido. Então, mas assim, não faz muito sentido esse dado, né? Pode ser. Mas assim, um estado com... Então, esse dado talvez precisasse ser um pouco... Mas é o dado que foi exposto. Agora, esse estudo do Rufo é um colega de Goiás, tem uma biblioteca de publicações muito boa em rastreamento, que orienta bastante. A mortalidade de mulheres acima de 70 anos é de 73,4 a cada 100 mil mulheres, ou seja, é maior do que se estima. E esse nível é um nível africano, não no sentido pejorativo da palavra, no sentido real da palavra. São taxas de morte em países subsaarianos. E quando eu pego a proporção de óbitos por idade, 50% está fora da faixa de rastreamento do SUS. 20% abaixo de 50 anos e acima de 70 anos concentra 30%. A gente pode especular aqui que algumas mulheres que morrem aos 70 tiveram câncer antes. É por isso que é difícil essa separação, é meio arbitrária. Mas mesmo que a gente otimize um pouco os números, quase a metade a gente tem de morte fora da faixa etária do rastreamento do SUS. E uma das diferenças centrais é que o sistema público se orienta pelo INCA e o privado pelas sociedades médicas. O sistema público, tanto que a detecção pela mamografia é muito maior no sistema privado do que no público. 23% dos cânceres de mama no Amazon 3
foram detectados pela mamografia no Brasil. Isso é um estudo grande que pega várias unidades da federação. Hoje a cobertura de rastreamento tem 3 versões, como disse aqui, eu estou usando um colega Rufo trouxe recentemente numa aula. A primeira versão usando o Vigitel, que é um inquérito telefônico restrito às capitais. Pega usuárias ou não do SUS e ele tem um risco de superestimação de acordo com o próprio INCA. Nisso aqui nós estamos em níveis suecos de rastreamento. Níveis suecos. Então, alguém é culpado. Então, nessa situação, quem dá o laudo é o culpado, porque ele deve estar passando tumor a rodo, né? Porque não faz sentido. Quando você pega a Pesquisa Nacional de Saúde, os níveis já começam a mudar. Cai para 50, 50 e poucos %. Ou seja, já começa a ficar abaixo do que é o ideal. Começa não, já está abaixo. Quando nós pegamos pesquisa aqui em São Paulo, você vê, o Brasil tem 58%, São Paulo tem uma cobertura maior, tem maior cobertura no Brasil, né? Você vê que mesmo para a Pesquisa Nacional de Saúde chega a quase 70%, que é um número muito bom. Agora, quando você pega pesquisas independentes, você vê que a cobertura é abaixo. É abaixo. Você vai lá nas pacientes e se vê que está caindo, e a cobertura em mulheres acima de 70 anos fora é muito baixa. Chega a 10%. Nós temos, então, uma faixa etária que morre mais e não tem oportunidade de fazer o rastreamento. No Brasil hoje, se pegar o PNS, 24% das mulheres de 50 a 69 anos nunca fizeram mamografia. Se pegar por estado, São Paulo é o que mais as mulheres fizeram, 12,9%. E esses estudos não mostram uma coisa que eu trouxe logo no começo, que é a definição. Fazer mamografia não significa fazer rastreamento. Rastreamento é um esforço periódico. Então, se ela fez um exame e não fez nunca mais, e ela cai aqui na contagem, isso não é rastreamento, né? Então, a gente não sabe se essas mulheres estão fazendo esporadicamente. Bom, menos rastreamento, menos tratamento, mais mortalidade, porque o câncer é avançado. Então, assim, as minhas conclusões, assim, é muito simples. O rastreamento do câncer de mama no Brasil não está funcionando, tá? Ponto. Os números não... As mulheres estão morrendo ainda. A cobertura está abaixo do necessário, a exclusão, o rastreamento restrito a essa faixa etária, exclui uma parcela significativa das mulheres com câncer de mama da possibilidade de detecção precoce e afeta o prognóstico delas, como a gente está vendo. Essa elevada taxa de tumores avançados e metastáticos, a baixa taxa de CDIS, é típica do período pré-rastreamento. Então, a gente pode dizer hoje, isso aqui... O problema no Brasil não é falso positivo, não é overdiagnose, é não diagnóstico. É não diagnóstico. Depois nós vamos pensar nisso. Overdiagnose, falso positivo, é o problema da Suécia, dos Estados Unidos. Nós estamos no estágio anterior desse processo. É duro a gente admitir isso, né? Mas esse é o nosso fato. As críticas excessivas e a minimização dos benefícios, normalmente feito como esse folder do Ministério da Saúde, que é feito para justificar o não rastreamento de 40 a 49 anos, ele confunde e afasta as mulheres até da população-alvo do SUS, do rastreamento. Ele piora, né, a lamentável situação vigente e ele contribui para alimentar fake news. E fake news é um problema. Fake news hoje é o nosso maior problema. Agora... Também conclusões, finalizando, uma série de estudos avaliando o descalonamento estão em andamento. Então, por exemplo, esses estudos que estão aqui ilustrados, eles avaliam diferentes estratégias de rastreamento. E um deles está bem avançado, é o MyPEPS, em que você vê, por exemplo, mulheres de baixo risco fazendo mamografia a cada 4 anos. Então, é importante, não que isso aqui está em implantação clínica, é importante que a ciência, os estudos, não estão só no sentido de mais. Estão no sentido de mais para quem precisa e buscando também menos para quem precisa de menos. Só que você precisa ter uma validação científica. Talvez nos próximos anos a gente comece a redesenhar um pouquinho mais o rastreamento. Desculpa a aula, ela é longa, mas muito obrigado. Excelente. Excelente apresentação, Luciano, como sempre, né? Mas primorosa. Primorosa apresentação, com boas reflexões
Eu acho que é um alerta. Essa sua apresentação tinha que ser mostrada para as nossas autoridades de saúde, autoridades sanitárias. Eu acho que seria extremamente importante. Começando com o vovô fresco, Nilo Bosini, que ganhou uma netinha recentemente, uma linda menininha que nasceu no domingo passado. Muito obrigado. O meu orgulho total da minha neta só. Luciano, você sabe o carinho que eu tenho por você, e muito grande. E eu queria fazer uma pergunta do ginecologista. Para o radiologista, ele ler uma mamografia é muito melhor na moça que acabou de menstruar, na que está ovulando, ou no pré-menstro, ou não existe interferência nenhuma nesse aspecto assim? Você entendeu a pergunta que eu quis dizer? É paciente que vai anualmente fazer... Não, a fase do ciclo menstrual não tem nenhuma interferência na mamografia. O que a gente pode especular é que se a mulher tem as dores dela. Então, a única situação que poderia interferir é se ela fizer a mamografia no período que ela tiver com muita dor e não tolerar o exame. Né? Só isso. Agora, o exame sendo feito adequadamente, não muda a interpretação de acordo com a fase do ciclo menstrual. A gente só faça o exame no momento que você tiver com a mama menos dolorida, por conforto dela, mas por conforto, não para a questão de interpretação. Tá bom? Então, colega de turma, Pedro Monteleone, não vou desvelar aqui o nome da panela. Luciano, tem uma pergunta para te fazer, porque você falou do rastreamento genético. O rastreamento genético que vocês propõem é para todo mundo ou de acordo com o antecedente? Eu digo isso porque cada vez é mais frequente aparecer Eu não faço ginecologia, faço só reprodução humana. E cada vez é mais frequente aparecer casais para fazer tratamento por rastreamento genético pré-implantacional, de alterações genéticas, inclusive algumas vezes sem antecedente nenhum. É só por um achado de exame do rastreamento genético. Vocês podem fazer isso para todo mundo ou só para quem tem antecedente positivo? Não, eu vou até pedir aqui o apoio para os colegas da Masto, mas assim, quando a gente fala fazer avaliação de risco, ela é uma avaliação que pode se encerrar num simples anamnese clínica, que a paciente dizendo não tenho nada disso, e ela pode evoluir até por um aconselhamento genético com testes genéticos. Então, não é que você vai fazer testes genéticos para todo mundo. Então, tem todo um gradiente assim, de avaliação. O que a gente, quando se traz essa questão, de fato, é que o ginecologista ela tem o paciente ali. O ginecologista acaba tendo um papel muito importante em avaliar essas mulheres, não só para mama. Obrigado. Não, obrigado. Mas também tem para outras coisas, como colonoscopia também. Mas a questão é essa, o ginecologista ele tem a chave inicial para triar essa mulher, inclusive para ir para avaliações mais sofisticadas e até mesmo um aconselhamento genético. O ginecologista é o clínico da mulher, ele é o primeiro acesso, não é o cirurgião, não é o mastologista, é o ginecologista. Eu falo cirurgião também porque o cirurgião pode prestar o título de especialista em mastologia. Todo mundo sabe minha opinião, mas... Perfeito. Agora, uma coisa importante dessa questão do clínico, a maioria aqui sabe, eu tive um neo de cólon, jovem, e desde então comecei a prestar atenção em muita coisa. E uma coisa que me chamava a atenção é como a mulher vai fazer uma colonoscopia. Ela só tem uma chance mesmo. Se o ginecologista, uma chance grande é se o ginecologista indicar. Porque ela não vai no gastro. Não. Ela depende do ginecologista. Então, o segundo tumor mais importante, mais comum em mulher, que é o de cólon, depende também do ginecologista agir, porque ele que tem a paciente ali praticamente todo ano, né? Então, é interessante esse papel do ginecologista. Não quero ser redundante, mas alguns especialistas que cuidam da mulher só olham um pequeno pedacinho da mulher. José Maria, por favor. Luciano. José Maria, por favor. Luciano, Oi. Parabéns pela Obrigado, aula clara, direta. Mas o grande problema nosso ainda é a mortalidade.
E na vez de melhorar, está piorando. Há uns anos atrás, o Rodrigo Gonçalves, da mastologia, né, junto com o Filasco, me procuraram, e eu topei fazer uma pós-graduação com um aluno que eles recomendaram, que veio do Chile, um sociólogo, para saber o que acontece realmente com esses pacientes. E o que a gente ficou meio assustado foi que o conhecimento das pacientes, inclusive para procurar assistência médica, é baixo. Porque existe uma conotação na sociedade que o SUS é difícil. Como é difícil e eu preciso sobreviver, eu acabo até esquecendo de como eu faço parte do SUS para fazer esse rastreamento. E você acha, então, que o rastreamento oportunista, que é aquele que a paciente tende em consulta, não seria o grande problema? Sim. Assim, quando você olha, você lembrar do slide que eu mostrei, a mortalidade depende daqueles fatores. E um deles é a educação básica da mulher, falando de mama com a sua mama, e também o acesso. Geralmente, quando você vai dar uma aula clínica, você não dá nem muita bola para esses fatores, você está preocupado com coisas diagnósticas, tudo. Mas isso é importante. Barretos tinha um problema grande com isso. Quando eles montaram o programa deles, inclusive uma coisa interessante, que agrega isso, as mulheres, elas terem, muitas mulheres não querendo fazer o exame, principalmente no interior, por não querer expor as mamas. É uma coisa que surpreendeu. Então, essa questão da acessibilidade, da impressão de acessibilidade é importante. Levar a mulher para dentro do serviço médico, né? Tanto que muitos levam o caminhão até mas os caminhões têm uma qualidade de exame muito, né? Assim, mas tudo bem, muitas vezes é o que tem. O que Barretos teve de interessante, que eu achei, eles viram que muitas vezes como chama, não é o médico da saúde, agente comunitário, que muitas vezes é da própria região, tem uma ascensão maior sobre aquela comunidade do que os próprios médicos. Então, é muito interessante. O agente comunitário, talvez para arregimentar essas pessoas. Mas, dito isso, o regime organizado, ele tem melhores resultados, mas é uma atuação direta do Estado. Ou seja, o Estado convoca, o Estado cobra, o Estado pune, se não fizer, o Estado oferece o tratamento, há uma navegação contínua da paciente. Então, o organizado é melhor que o oportunístico, sim, mas nenhum país das dimensões continentais do Brasil tem um rastreamento organizado. Estados Unidos, que é um país de tamanho rico, não tem. Talvez a Alemanha tem, mas a Alemanha não é do tamanho do Brasil, né, em termos continentais. Então, o que a gente poderia pensar em rastreamento organizado seria, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado que tem todos os elementos para se fazer um rastreamento organizado. Então, pensar em Brasil, eu acho que tem outros desafios, mas regionalmente eu acho que seria viável. O estado igual São Paulo tem toda a infraestrutura médica para fazer o rastreamento organizado. Ok. Agora, tem uma pergunta aqui, antes do Gustavo, só porque você falou de mostrar as mamas, o professor Salomão está querendo saber como evitar ou melhorar a dor da compressão da mama. Queixa frequente que impede a realização do exame, muitas vezes. É um fato real mesmo, elas fogem disso. Por causa da dor da compressão. Eu acho assim, já se tentou fazer, já teve estudo com medicação, né? Não funcionou bem, não. Não funcionou. Talvez um pouco de efeito placebo, mas quando você randomiza os grupos, não funciona. Tanto que ninguém medica. Eu acho que o principal aí é, primeiro, a mulher entender que é importante o exame, né? Que aquele momento é rápido e é importante. Mas, segundo, é transformar isso, as técnicas têm um papel importante, transformar aquele momento num momento menos traumático possível. Muitas vezes não sendo aperta, como se fosse carimbar, né? E às vezes fica com mais raiva, né? Aperta mais forte ainda. Então, eu acho que a maior parte disso diz mais a atuação dos profissionais que estão ali no momento, porque efetivamente não tem muito que você possa fazer em termos de medicamento. E aí fugir das fases mais dolorosas do ciclo. Isso é interessante. Pós-menstrual.
Gustavo Maciel. Luciano, parabéns. Na verdade, uma vez por ano tem esse evento aqui de mama, e aí a gente espera que vocês vão trazer boas notícias para a gente, né? Na verdade, vocês trazem notícias ruins em termos de rastreamento do Brasil. Ontem foi agraciado com o Prêmio Nobel os caras que descobriram os mecanismos de redes neurais para a inteligência artificial. Hoje, o outro Prêmio Nobel foi agraciado com uma equipe que usou inteligência artificial para fazer estrutura de proteína. A minha pergunta para você é o seguinte: frente a essas dificuldades que a gente tem de rastreamento, muito baseado em cultura, muito baseado em dinheiro, disponibilidade de máquinas para fazer esses exames, né, nos lugares mais remotos, você acha que a utilização desses como é que chama? Preditores de risco aí, tipo Gale ou então do NCBI, mais inteligência artificial, poderia eventualmente mudar um pouco esse cenário? Porque eu estou achando que, assim, todo ano vocês vêm trazendo notícias piores, né? Apesar dos esforços e dinheiro que tem sido investido nisso. Você acha que teria uma outra saída nesse sentido, de utilizar aqueles programinhas de risco, né? Gale ou tal? Assim, os programas de risco estão aí. Hoje se tenta melhorar esses calculadores de risco, os algoritmos de inteligência artificial, novos dados, tudo isso está sendo testado. Mas eu não sei se essa vai ser a grande solução. Por exemplo, esse MyPebs que eu citei, eles fazem um teste genético na saliva. Não é tão simples o estudo, né, para selecionar. Agora, em termos de rastreamento mamográfico, uma das coisas que se faz é se o algoritmo de inteligência artificial poderia triar os exames normais com um razoável grau de segurança, de modo que você podia prescindir de uma leitura humana. Isso é uma questão que, na teoria, poderia acontecer, na prática não está sendo a realidade. Tá? No momento, a leitura é conjunta. Mas, sem dúvida nenhuma, os algoritmos de inteligência artificial, eles podem melhorar muito o desempenho, tanto para a redução de falsos negativos como de falsos positivos. É futuro, tá? Futuro. Então, no momento, a gente... Agora, uma coisa importante da inteligência artificial é que exige uma infraestrutura muito grande. Os mamógrafos de prefeituras quebram, eles não têm dinheiro para consertar. Então, assim, nós estamos falando de mamógrafos digitais, monitores de R$90 mil, algoritmos embarcados que são robustos, com um custo, que quando diluído é até razoável. Mas a infraestrutura de informática é muito robusta de TI. Então, a gente ainda tem algumas... assim, como os canos, né? Talvez ele não tenha um encanamento suficiente ainda. Não é PVC, né? Não é PVC. Mas, olha, sem dúvida nenhuma, pode funcionar bem. Luciano, nós temos, em determinadas regiões aqui de São Paulo, o Rui sabe disso também, birra de zero, às vezes chegando perto de 30%, que não é humano, é equipamento também, né? Impressionante. Luciano Gibran? Bom dia, muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de tirar uma dúvida, porque a gente recebe muitos ultrassons de mama com BIRADS 3, porque há um achado de conglomerado de cistos ou microcistos agrupados. E eu queria entender por que, já que o cisto de mama é um BIRADS 2, é um achado benigno, por que o ultrassonografista vê esses microcistos de forma mais cautelosa? Não, assim... O BIRADS, ele coloca uma situação que é um conceito chamado de aglomerado de microcistos. Na verdade, esse termo, ele se refere a uma situação em que você tem, vamos dizer assim, estruturas aparentemente císticas tão pequenas, que elas podem não ser císticas e serem sólidas, tá? E você confundir com cistos e, por isso, e muitas vezes é um carcinoma, principalmente in situ. Então, quando você teria essa situação, você colocaria como BIRADS 3. Mas, na verdade, é muito rara essa situação. É muito raro. Os aparelhos que a gente tem hoje, invariavelmente, você já vê que é um cisto. Então, a classificação BIRADS 3 para aglomerado de microcisto, se eu usar uma vez a cada 3, 4 anos, é muito para mim. Mas a ultrassonografia mamária é uma kizumba, né?
A ultrassonografia digital, hoje, assim, a quantidade de gente que faz ultrassonografia é muito grande, então a variável não dá para você considerar, os exames não são similares, então se aplica muito esse conceito para aglomerados de cistos, como você falou. Você olha e fala, isso é cisto. Só que eles estão aglomerados, então a pessoa usa erroneamente o conceito. Então, na medida em que ampliou muito o uso da ultrassonografia mamária, houve mais necessidades de ultrassonografistas. A formação saiu das universidades, foram para esses cursos de internet, Instagram, a gente começou a ter uma precarização automática da interpretação também. Sim. Mas esse é o conceito, é muito raro. A Wendberg, ela fez um estudo que ela viu que a chance de malignidade de aglomerados de microcistos foi 0. Porque, na verdade, todos os casos que foram classificados não eram sólidos. Dava para saber. Então, quando vocês receberem um resultado disso, olha com muita cautela. Tá e não pedir tanto ultrassom de mama também, né? E cuidado com os, eu vou falar, a gente vai ficando mais velho, né, professor Nilson? Os héteros da vida. Entenderam o meu recado, né? Que fazem cursos. Então, vamos lá. Depois eu lhe falo a palavra que eu comi do nome. Agora vamos ouvir os dois mastologistas e depois, para encerrar, o professor Nilson. Professor Filassi ou professor Ruiz. Já está com o microfone na mão. E ele está com um lacinho cor-de-rosa, muito bonito. Obrigado. Bom, Luciano, parabéns. Eu já vi um monte de palestras tuas, a gente teve junto. Essa foi a melhor que você fez, viu? Você está melhorando cada dia mais. Que nem o teu vinho lá, que você está guardando para mim lá, que você não me deu. Eu estou guardando um vinho com Filassi há uns 30 anos. Sangue de boa? Mas vai ficar bom. Está ficando bom. Então, eu queria falar algumas coisinhas que você falou que eu acho interessante. Essa história da mortalidade ser menor lá nos países do Nordeste, e a incidência também é menor, é 9 para 100 mil no Piauí, e São Paulo é 75 para 100 mil. Eu falei que a melhor maneira de prevenção de câncer de mama é morar no Piauí, porque é 9 para 100 mil, não precisa nem fazer rastreamento. Porque eles vêm todos para cá. Nós operamos a irmã da Marina Silva aí no ICESP anos atrás. Né, então... Bom, outra coisa é a incidência. O Brasil tem mania de copiar as coisas dos Estados Unidos, da Europa. Lá, a incidência com menos de 50 anos é entre 15% e 20%, aqui é 35% a 40%, com menos de 50 anos. E menos de 40% é de 12% a 17,5% naquele estouro da Amazônia. Isso aí. Entende? Então, não temos que ficar copiando ele. Outra coisa, com relação à última mamografia, as pacientes mais esclarecidas, elas levam a mamografia hoje como se fosse o Papa Nicolau. Quando você fala para... Eu já tive paciente com câncer terminal de esôfago, que falou, nossa, eu não fiz minha mamografia esse ano, entendeu? Então, é difícil você falar para uma paciente esclarecida, você não precisa fazer nada mais. Então, assim, óbvio, nós temos 2 tipos de saúde, a gente sempre fala, né? Tem o público e o privado. Você falou assim, no público morre mais do que no privado, mas os medicamentos são diferentes. Esse monte de medicamento de terapia-alvo, imunoterapia, não tem no SUS. Nós não temos no ICESP, porque o tratamento do ICESP dado para câncer de mama é igual a gente faz no Sírio, só que na hora de dar o remédio lá, não tem todos os remédios que a gente tem condição de fazer. Então, talvez isso seja uma explicação. A outra, você citou um trabalho assim que quando o tumor é diagnosticado por mamografia ou quando o tumor não é diagnosticado por mamografia, ele é mais, a mortalidade é maior, no não diagnosticado. Óbvio que ele se tornou sintomático, então ele já atingiu algum órgão, para alguma coisa a mais para dar sintoma, isso é esperado. Né? Mas, de qualquer maneira, essa resiliência que a gente vem falando, 30%, 20%, enquanto o poder público aí parar de dar dinheiro para fazer asfalto de fazenda dos outros, enquanto eles não aplicarem nisso, não vai adiantar nada. Então, vamos continuar insistindo, né? O professor aí e o Ruiz estão juntos aqui, pelo menos para o estado de São Paulo ser diferente disso daí, e tomara que dê certo, né? Tomara que...
Existe uma questão, só fazendo uma parte, é que se você... É uma questão importante. Se você detectar um tumor precoce, um estádio 2, um HER2, um triplo negativo, e a mulher vai sobreviver, o gasto com essa mulher é muito maior. Porque não é só a detecção, você tem detecção, diagnóstico, tratamento e segmento. Então, assim, de fato, se colocar um rastreamento adequado de câncer de mama, o custo vai subir, porque mais mulheres vão viver. Então, assim, a gente... Sobe, mas abaixa o custo do tratamento, Isso, né? mas nós vamos ter essas pessoas vivas, as mulheres vivas, e contribuindo, né, para a sociedade. Sim. Isso mesmo. Professor Ruiz, por favor. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, pessoal. Luciano, maravilhosa aula, né? Maravilhosa. Eu acho que, como o professor falou, aqui tem a síntese de que todo gestor teria que ter, antes de começar uma gestão, noção para poder administrar adequadamente. O que a gente não mede, a gente não administra, a gente chuta, né? Por isso que eu agradeço em público o professor Baracá por me oferecer a oportunidade, né, de poder, na verdade, estar junto da gestão hoje em nível paulista. Porque eu fui, por muitos anos, pedra, e hoje eu sou vidraça, né? Eu estou do lado da gestão da sociedade, que é mais próximo do paciente, agora na gestão pública, né? Na questão que diz respeito a custo, o que a gente pode e o que não pode estar fazendo. Então, é uma oportunidade boa de crescimento. 20 anos de envolvimento em Outubro Rosa, eu tenho. 20 anos de envolvimento, nada mudou. Absolutamente nada mudou. E se você quer saber, piorou. Então, a nossa voz não é escutada, né? A nossa voz está cada vez menos sendo escutada. Então, como é que a gente muda tudo isso, né, Lu? Como é que a gente... Ontem eu estava numa reunião com o pessoal, a gente tem feito reuniões periódicas em todos os diretórios regionais de saúde em nível paulista, para entender a realidade de cada um, até para poder agir de acordo com as necessidades, né? E a gente percebe os vários Brasis que tem no estado de São Paulo. Ontem foi Barretos. Barretos é uma ilha de excelência. Percebe? Barretos tem sim um rastreamento organizado, mas tem muitos problemas também. E só para complementar o que o meu amigo Filassi falou, a única forma que nós temos hoje de atingir a equidade, igualando público e privado, é no diagnóstico precoce. Porque você vai usar menos drogas, então o meu problema com droga vai ser menor. Eu vou agredir menos em função da radicalidade cirúrgica em si. Então, público e privado no Brasil hoje só é igual com rastreamento, com diagnóstico precoce. E é isso que a gente tem que buscar nesse momento. Percebe que eu vou gastar muito menos e, obviamente, melhorar ainda mais a condição do paciente. Te agradecer de coração, Lu, pela sua presença e por todo esse ensinamento. Obrigado. Professor Laudelino, o senhor não coçou o cabelo hoje. Obrigado, professor. Tudo bem. Luciano? Bastante cabelo, sim. Professor Laudelino, por favor. Estas informações técnicas, científicas... O som do senhor, professor, nós não estamos... Se o senhor puder falar um pouquinho mais. Bruno. Alô? Está me ouvindo? Só um pouquinho, professor Laudelino. Alô? Fala, por favor, professor. Pode falar, professor Laudelino, vamos ver? Alô? Está me ouvindo? Está bem baixinho. Estão me ouvindo? Pode falar, professor? Não está dando, então. Agora sim, por favor. Posso falar? Professor Laudelino. Agora sim, professor? Sim, pode falar, por favor. Tá bom. Muito obrigado, professor. Essas informações científicas que nós ouvimos na quarta-feira aqui, como no caso hoje do Luciano, com dados epidemiológicos, servem para nos orientar na vida prática, na vida privada. Acontece que, na prática, a teoria às vezes é outra. E 2 colegas já fizeram essa observação. Por exemplo, a dor da mamografia é uma coisa real no consultório. Muitas pacientes fogem da mamografia, elas querem fazer ultrassom.
né? E é difícil a gente estar explicando. Ou ressonância magnética. Então, isso para nós clínicos é importante. E eu prefiro, conforme falou Salomão aí, pedir uma mamografia no pós-menstro. Dói menos a mama. Você, Luciano, minimizou aí o valor do ultrassom e, na vida prática, eu tenho uma experiência boa com o ultrassom. Eu tenho como rastreadora, no caso do ultrassom para minhas pacientes, a Vera Aguilar, que trabalha aí com vocês no Fleury, e a conheço já há muito tempo, desde que ela chegou do Rio de Janeiro. E eu tenho uma boa experiência. E desde, já faz uns 25 anos, eu peço realmente mamografia e ultrassom para pacientes desde 40 anos, e realmente minha experiência é satisfatória, diagnosticando vários casos em pacientes entre 40 e 50 anos, e eu vejo que essa tendência está acontecendo só hoje, mas já há muito tempo realmente eu faço na minha vida prática. E uma pergunta, Luciano, fazer mamografia todo ano, essa exposição ao raio-x, não tem problema? Obrigado. Obrigado, professor Valdelino. Bom dia, professor Valdelino. Obrigado pelos comentários. Bom, não tem problema. O benefício supera quaisquer riscos teóricos, então não teria problema fazer. Em relação a ultrassom, acho que aqui tem que ficar uma coisa que a aula não era para discutir as eficácias, mas o ultrassom tem sua população de indicação, que é a mama densa. Quando você fala em alto risco, aí a gente está falando em ressonância. A taxa de detecção do ultrassom gira em torno incremental, em torno de 4 casos a cada 1.000 mulheres, 1.000 exames. Quando você fala em ressonância magnética, nos mesmos grupos de mulheres com mamas extremamente densas, vamos pegar esse grupo, a taxa de detecção quadruplica. Então, por isso que hoje a ressonância, ela passou a ser o método preferencial nesse grupo de mulheres de alto risco e naquelas com a mama extremamente densa. Dito isso, é importante a gente colocar que na vida real, a ultrassonografia, ela acaba sendo o exame mais feito. Primeiro, porque a ressonância não é acessível a todo mundo. Segundo, e é uma coisa importante, é que a ressonância, acostumar com o exame, um resultado de exame de ressonância, exige um pouco de tempo da comunidade clínica, porque ela gera problemas que muitas vezes a gente não está acostumado a lidar. Mas quando a gente fala nesse grupo restrito de pacientes em que ela está indicada, aí o ultrassom realmente ele não precisa ser feito quando ela é realizada. Agora, professor Laudelino, na vida real, como você falou, eu estou lá com a Vera praticamente todo dia, que a gente mais faz no rastreamento suplementar nas mulheres com mamas densas é a ultrassonografia. Então, apesar de conceitualmente e em termos de desempenho ela ser inferior à ressonância, na vida real, por diversas razões, ela conserva um papel muito relevante na prática clínica. Perfeito, perfeito. Professor Nilson Mello, por favor. Lá você já fica de olho em mim para ver o que eu vou falar. A primeira escola foi fantástica. Acho que mostra muito conhecimento, não só conhecimento teórico, mas conhecimento na prática. A gente observa muito bem quando um médico ele tem vivência, né? Ele consegue responder coisas que normalmente um teórico não sabe fazer, né? Eu acho que tem muitas coisas para a gente refletir. Acho que uma delas é que o dinheiro na saúde pública do Brasil é mais do que suficiente. O problema é que ela não chega na ponta, né? Então, na hora de se comprar um aparelho de ultrassom, é 30% a 40% mais caro, com qualidade pior, e não tem, talvez, pessoas mais preparadas de forma adequada para fazer a interpretação dos exames, né? Eu acho que quando o Filas fala que no Piauí veio para cá, não, é porque não faz mamografia. Talvez não tenha mamógrafos, por incrível que pareça, o suficiente. Essa é outra realidade do país, né? Quando você compara o sistema público com o sistema privado, é completamente distante. O SUS é uma boa coisa, mas ela é uma má coisa, né? Ela é boa do ponto de vista teórico, mas na prática
a dificuldade é muito grande de marcar consulta, de fazer exames, de ter a interpretação, de retornar. Então, o ideal seria aquele aspecto, faz a intervenção no ato. Mas isso não corresponde, né? O que falta no Brasil, talvez, é uma cidade, talvez poderia ser Martinópolis, ser um tipo Frâmira, né? Brasileiro, não, a população de 20, 25 mil habitantes, em que você faça as intervenções. Cuba é o médico do quarteirão. Todas as casas são do governo. Então, em cada quarteirão tem é o médico de quarteirão. O que é? Ele tem, no máximo, 1 ano de preparo, ele faz as coisas basais e ele solicita o que fazer. Na China, antes desse boom que teve, era o médico do pé descalço. 6 meses de formação, né? Então, o que você faz? Ele vai fazer um screening, eu acho que isso é importante, né? Então, e tem aspectos também muito negativos que foram colocados. A questão do oncologista clínico, né? Então, ele faz uma interpretação completamente errada. Uma recidiva que, vamos supor, seja de 3%, você dá uma droga Y, reduz em 30%. Mas reduziu quanto? De 3 para 2,1. Qual é o significado? Então, no Brasil, o médico não tem nem a noção do que é risco relativo, que é risco absoluto e é risco atribuível. O que interessa é o risco atribuível. Aí você vê a realidade, né? No entanto, a indústria farmacêutica, a qual eu me relaciono muito, ela faz uma interpretação diferente e coloca na cabeça das pessoas uma coisa ruim, né? A outra coisa, o Filassi falou, que é a questão das drogas. Ele fica conversando muito, mas ele não ouve depois. A respeito dos medicamentos. Qual é o medicamento fornecido? O genérico. Tem genérico de qualidade excepcional, mas tem genérico que não tem a substância, mas não tem atividade, não tem farmacocinética. Isso é outro problema. Em Campinas, um dos vereadores tinha uma clínica para fazer avaliação de droga genérica, de biodisponibilidade, que bastava você conversar, passar o dinheiro e acabou, estava aprovado. Enquanto o FDA vai numa farmácia e compra aquela droga genérica ou similar e faz a avaliação, e se não tiver a mesma propriedade retirada, que ninguém faz, né? Então, a realidade na ponta é muito diferente. Uma coisa é ter um Luciano Schala, né, uma Vera Aguilar, outra coisa, uma pessoa despreparada, né? Então, isso é ruim. E o pior vem pela frente, né? Como se não bastasse isso, a formação do médico agora ela despencou, né? Ela despencou. E nós não podemos esquecer que a paciente não tem um prontuário nas nuvens, né? Então, ela passa no ginecologista, pede os exames. Daqui a 1 mês, ela passa no endócrino, pede 50%, 60% dos mesmos exames. Vai num cardiologista, a mesma coisa. O custo disso daí é infindável. Então, nós temos... O nosso sistema hoje, ele está quebrado. De cima a baixo está quebrado. Vai ter que mudar por completo. Como? Fica difícil dizer, né? Quando não se consegue fazer a prevenção do que vem à frente com a dengue, com El Niño, calor e chuva, e não foi feito nada, né? Então, é remendo sobre remendo. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, tem que mudar tudo. Talvez, quem sabe, na área da mastologia ou da ginecologia, com o professor Baracá e o Ruiz, né? Antes era uma esperança, hoje é uma grande realidade, né? Então, talvez possa mudar. Alguém tem que começar a mudar, mas é muito, muito difícil, né? E aquilo que você falou, a mulher a cada 10 anos aumenta 3,1 anos de expectativa de vida. Piorou, caiu muito com o Covid, mas ela já voltou a aumentar. Então, a mulher que está nascendo hoje, a expectativa de vida vai ser entre 100 a 105 anos de idade, né? A longevidade aumentou muito, não tem um preparo. Cada 5 anos você olha a pirâmide de longevidade, né, do IBGE, você fica abismado como ela está mudando por completo. Aquela pirâmide já deixou de ser há muito tempo, né? E parabéns por colocar todas essas coisas e fazer a gente refletir no dia a dia, né, no tratamento da paciente ou prevenção que está à nossa frente. Prevenir é muito mais barato do que tratar. Obrigado. Parabéns, senhor Nilson. Professor Isabel, eu vou fazer um convite para o professor Luciano Schala
para ele participar, se puder, hein, Ruiz, daquelas... Nós temos uma reunião, uma live mensal, que é feita na Saúde da Mulher, da Secretaria, e você podia falar, porque vai para o estado inteiro, depois ela fica disponível na Secretaria de Saúde. Vai ser um prazer. Para você puder trazer essas novas recomendações sobre o rastreamento do câncer de mama. Podia combinar com ele, Isabel. Isso, mas aí já combina uma data com ele. É numa quarta-feira, às 14 horas. Vai ser um É prazer. 1 hora de duração. É online, dá para o senhor fazer lá daquela mansão na Avenida Brasil. Então, antes de terminar, eu queria só... já falei da neta do Nilo, mas é que ele fala tanto e a gente acaba se esquecendo, então eu falei da netinha do Nascimento, que eu ia anunciar, e fazer um convite. Amanhã começa o Congresso Brasileiro de Ginecologia Endócrina, no Frei Caneca. Quem tiver interesse, o professor Nilson está liberando as inscrições, sem ônus nenhum, só tem que ir. Então, a senhora Silvia Mancini e o Bruno vai distribuir Ele vai pôr agora. E pode, se puder, mandar também naquele mailing que você manda, mandar para todos os assistentes e manda também para o meu amigo, meu grande amigo e irmão Geraldez Tomás, por favor.